Não julguem para que vocês não sejam julgados. A frase bíblica presente no livro de Mateus nos dá uma boa ideia dos ensinamentos de Cristo sobre apontar dedos maldosos para alguém. Afinal, nós enxergamos apenas aquilo que nossos olhos permitem. E muitas vezes, nossa visão não nos mostra quase nada da verdade. Hoje, uma história incrível para você. É uma história de devoção, mesmo contra todos os julgamentos e adversidades. Um acontecimento que nos faz lembrar que, como é dito por aí, só Deus pode nos julgar. Meu nome é Ivan Lima e seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. O nosso episódio de hoje começa com a jovem Sônia. Desde cedo, ela se destacava entre as outras crianças pela sua inteligência e sua beleza. Quando tinha cerca de 5 anos, seus pais já estavam acostumados a negar propostas de agenciadores de modelos que ofereciam bons valores para a linda garotinha estrear em seus comerciais de televisão. Não que os pais não quisessem. O problema estava em Sônia, que desde muito cedo mostrava interesse e paixão pela religião. Os seus pais não eram tão religiosos assim, mas todo domingo iam à missa. A menina sempre amou a igreja e também a Bíblia. Ingressou no grupo de jovens da paróquia assim que a idade permitiu. E também não demorou muito para dizer que queria ser uma freira. Isso acabou se tornando um problema para a moça, já que passava muito tempo orando e estudando a palavra de Deus, deixando o colégio um pouco de lado. Assim, começou a tirar notas baixas na escola. Porém, não havia nada que os pais pudessem fazer. Conforme o tempo foi passando, Sônia chegou à adolescência e já era uma peça fundamental na igreja do bairro onde morava. Igreja que era, por sinal, uma das maiores da cidade. Nossa personagem ajudava na produção das missas, organizava novenas, dava suporte em outros eventos como casamentos e a crisma. Sônia era muito carismática, bem diferente daquele comportamento, digamos, um pouco carrancudo dos padres e outros religiosos. Esse jeito dela foi lhe dando aos poucos um certo status de liderança, não só dentro da igreja. A jovem já era uma voz importante dentro e fora da paróquia, respeitada por pessoas muito mais velhas do que ela. Sônia tinha certeza sobre seu futuro. Quando as pessoas perguntavam o que ela queria estudar ou se tinha alguma profissão dos sonhos, logo respondia: eu realizo o que Deus sonhou para mim. Minha vida é dele. Alguns ficavam revoltados. O diretor do colégio chegou a chamar os pais da moça para uma conversa. E ele disse: a filha de vocês é tão inteligente? Não acham que seria um desperdício ela passar a vida dentro de um convento? Os pais até concordaram com o diretor. No entanto, sabiam que não havia nada que pudessem fazer. A mãe respondeu: ela é livre para fazer o que quiser da vida. E se Deus quiser assim, assim será. Aquilo acabaria com a discussão, pelo menos ali dentro do colégio. Os amigos dos pais de Sônia, os vizinhos e até mesmo os avós da menina continuaram a pressioná-los. O casal já havia se acostumado com essa pressão que nem ligava mais. Agora, algo que era impossível não perceber era a beleza de Sônia. A jovem de 16 anos se destacava entre as outras moças. Não demorou muito para os rapazes começarem a fazer suas tentativas de paquera. Todas em vão. A frase que mais se ouvia entre os comentários maldosos dos jovens, no auge da puberdade, era: que desperdício. Sônia não ligava para isso. Para ela, as opiniões daqueles adolescentes frustrados não era nada, comparando-se à honra de viver em pureza e dedicação a Deus. Quando completou 18 anos, a garota pôde finalmente começar o noviciado, que seria uma fase de estudos e preparação antes da religiosa professar seus votos sagrados. Sua fé estava mais inabalável do que nunca
e ela estava muito feliz por seguir o caminho que tanto queria para sua vida. Sônia terminou seus estudos rapidamente, demonstrando grande fé, paciência e vocação para a vida religiosa. Em um ano, professou os votos e se tornou uma freira. A festa foi agitadíssima. Seus pais fizeram um grande banquete para todos do bairro que tinham acompanhado a vida de dedicação da filha. Todos estavam muito felizes e a festa foi marcada por um espírito de alegria e confraternização. 2 dias depois desse momento de comemoração, realizado na casa dos pais, chegou o dia de Sônia professar seus votos na igreja. Era um domingo. O local estava lotado, cheio de pessoas próximas a ela, e mais uma multidão vinda de outros lugares. Sônia seria a última na fila para falar seus votos. Isso era proposital, já que era considerada a pessoa com mais vocação daquela turma e também uma líder, com pretensões de se tornar muito importante dentro da igreja. Quando finalmente chegou a sua vez no altar, o padre Antônio pediu um momento. Os mais atentos e acostumados com a figura do padre já haviam percebido que tinha algo incomodando o sacerdote. O homem era extremamente respeitado naquela região, conhecido pela sua seriedade e conservadorismo. Ficou observando Sônia há algum tempo e só teve certeza do que estava acontecendo quando a jovem ficou bem próxima dele. Ele começou a discursar para todos. Infelizmente, como todos sabem, o diabo é sorrateiro. Ele engana a muitos, se infiltrando em nossas famílias, nos fazendo acreditar em coisas mentirosas, cegando nossos olhos. A nossa tão promissora noviça, achando que pode enganar meus olhos acostumados com o mal, vem até esse altar, na frente de Deus, estando grávida. Como você se atreve? A multidão ficou em choque. Sônia fez uma cara de espanto, abaixou a cabeça e começou a chorar, confessando, sem palavras, que o padre estava certo. Ela então expressou uma reação como se quisesse explicar o que tinha acontecido, mas a pressão do momento era muito forte. A jovem passou mal e desmaiou. Quando as pessoas tentavam socorrê-la, o burburinho da plateia continuava. Quem mais falava alto era a Madre Clarice, que afirmava em voz alta que Sônia não poderia ter cometido uma falta daquelas. Ela repetia que a moça era pura, que havia algo errado. Uma ambulância chegou alguns minutos depois, levando a paciente. O pesadelo não acabaria aí. A notícia chamou a atenção da mídia. No dia seguinte, após o desastre na igreja, todo o país estava comentando a história da noviça, que teve a audácia de fazer seus votos estando grávida. As matérias eram tendenciosas, é claro, e também ninguém até então tinha procurado saber a versão de Sônia. Porém, a menina já tinha explicado tudo para os seus pais. Ela não sabia o que estava acontecendo. Algumas semanas antes, começou a se sentir estranha. Teve enjoo e encerrou mais cedo suas tarefas do dia. Percebeu ainda que estava ganhando peso, só que nunca poderia imaginar algo sobre a gestação. Jurava que não havia quebrado seus votos de noviça, que nunca havia sequer pensado em estar com um homem. O país inteiro esperava notícias dos exames de Sônia e também por uma explicação melhor para essa história polêmica. No final da tarde veio a novidade. Sônia não estava grávida, e sim, muito doente. Um câncer na região do rim se espalhava rapidamente pelo seu corpo. Os sintomas eram bem parecidos com uma gravidez. A sua barriga, que aparentava uma gestação de aproximadamente 3 meses, não era mais que líquido retido no corpo da menina. O tratamento começou. A notícia também se espalhou rapidamente. As pessoas que julgaram a moça de maneira equivocada se sentiram muito envergonhadas e arrependidas. O padre Antônio fez uma declaração pública naquele mesmo dia, pedindo desculpas a Sônia e aos pais dela e também a todos os fiéis da igreja que estiveram na cerimônia. O tratamento da jovem durou 1 ano. Em muitos momentos, os médicos diziam ser impossível sua recuperação. Apontaram como milagre Sônia ter sobrevivido
e se recuperado totalmente de uma doença tão grave. Essa guerreira saiu do hospital andando, com um terço nas mãos, cercada de repórteres que queriam ouvir o que ela tinha para falar. Respondeu brevemente aos jornalistas: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Algum tempo depois, ela já estava de volta ao convento, cumprindo suas tarefas como se nada tivesse acontecido. O padre Antônio, depois de toda essa situação, se tornou muito mais humilde e até mesmo muito mais feliz. Ele organizou uma cerimônia especial, feita com a única finalidade de Sônia cumprir aquilo que tanto desejava. A igreja estava lotada. Além do público habitual, dezenas de jornalistas se apertavam para conseguirem registrar o momento único. A religiosa recebeu uma salva de palmas da plateia, que se emocionou com a superação da agora irmã Sônia. Incrível essa história, não é mesmo? Bom, não esquece de curtir o vídeo e também de comentar aqui qual a parte que você mais gostou, hein? Eu fico por aqui. Até mais. Um grande abraço. Tchau!